Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. Te recebo na biblioteca aqui de casa mais uma vez para a nossa semanal. E hoje eu queria falar sobre Jesus em Juízes. Eu vou visitar um texto que eu escrevi lá em abril de 2017, numa semana que eu estava bem mal, e Deus falou comigo em uma das passagens mais brutais das Escrituras. E eu queria que até o final desse vídeo você percebesse que Jesus está em todo o Antigo Testamento, e eu ainda vou te dar uma dica literária sobre esse assunto. Então vamos às Escrituras, lá em Juízes, capítulo 20, versículo 18, lá diz o seguinte: Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Bem, pode até ser que Jesus esteja em algum lugar em Juízes, mas é difícil pensar que ele esteja nessa passagem, porque aqui a gente está falando de um dos piores momentos da história do povo de Deus. A gente olha para Israel, que havia sido salvo da escravidão no Egito, conduzido por Deus no deserto e acolhido em Canaã, a terra prometida, mas que agora já vivia um período bem instável que se arrastava por gerações. Eram ataques estrangeiros, libertações, rivalidades internas, idolatria, arrependimentos frouxos, até que chegasse um momento chocante. Uma cidade inteira esteve envolvida em um episódio de estupro coletivo que foi defendido e acobertado por toda uma tribo de Israel, a tribo de Benjamim. E não deu outra, até os mais confusos sabem que o estupro é inaceitável. E então todo o resto de Israel se uniu contra aqueles que passavam pano para estupradores e Israel foi jogado em uma guerra civil. O grande problema é que o inimigo de Israel não poderia ser assassinado em uma guerra. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver uma sucessão de barbaridades que te comprovam que aquele estupro poderia ter acontecido em qualquer lugar. A maldade não respeitava as fronteiras de Benjamim, ao contrário, ela tinha lugar de honra no coração de cada um daqueles israelitas. A maldade não pode ser baleada, e pior, ela também não apodrece com o tempo. O problema daqueles israelitas é o mesmo problema que nós temos hoje. Nós somos pecadores, nós abraçamos a loucura e abandonamos o Criador, que é especialista em guiar as nossas vidas e escrever as nossas histórias. A gente pode até se unir contra a maldade, brigando, protestando, cancelando, militando, exortando, mas nós ainda continuamos desfigurados e vazios de identidade. Nós estamos sempre prontos para vingar o mal, mas ainda assim incapazes de estancá-lo em sua fonte. Armados e muito numerosos, mas ainda assim muito fracos e expostos. Tudo isso é muito difícil, mas não é desesperador. Esse problema antigo tem uma resposta antiga. Quando Israel foi atrás de Deus querendo uma ajudinha para enfrentar o problema lá de Juízes 20, Deus deu para eles uma resposta curta, mas cheia de significado. Eles queriam uma estratégia militar e Deus entregou para eles pistas a respeito do futuro. Judá subirá primeiro. Judá subiu e liderou Israel em derrotas desesperadoras que levaram o povo até um ponto de humilhação e renúncia para que a lição que Deus queria passar para eles fosse aprendida. Mas isso não é tudo. Séculos mais tarde, veio de Judá um homem humilde e discreto que subiu a Jerusalém para uma última batalha, para vencer o mal de uma vez por todas. Ele, que era inocente, foi levantado em uma cruz e carregou em seu corpo o peso das nossas maldades. Ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Este homem é Jesus Cristo, Rei dos Reis, Rei de Judá. Por causa dele, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Sim, Jesus está até naquelas páginas que a gente preferiria arrancar da Bíblia. Ele venceu o mal e marcou uma data de validade para todo o horror que nós vemos agora. Ele é o justo que nos torna justos. Ele é a plantinha que cresceu e se tornou a árvore da vida, cuja sombra nos protege da ira do Todo-Poderoso contra a injustiça. Jesus nos mostra, desde Juízes e até o fim, que Deus não se esconde nem mesmo nos momentos mais assustadores. É isso, meus amigos. O assunto não se esgota aqui, o livro de Juízes é riquíssimo e é uma ótima porta para você começar a estudar o Antigo Testamento. Um livro que eu indicaria para você entender melhor a mensagem de Juízes é esse aqui, Juízes para você, do Timothy Keller, edições Vida Nova. Você precisa ter esse livro na sua casa, te garanto que vai expandir muito a sua visão sobre o Antigo Testamento e o livro de Juízes. Vou deixar na descrição os links para compra, como de costume. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam participar dessa nossa conversa aqui. Um abraço, até a próxima, que Jesus te abençoe.